boa tarde. Estamos no primeiro dia do 7º Congresso Internacional sobre Culturas e estamos aqui na segunda sessão de lançamento de livros do Congresso. Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues, sou da Academia de Letras. Oi, Marcos. Estamos ao vivo, tá? Não? Então ótimo. Que bom. Agradeço o convite de Messias Bandeira e de Carlos Soares para estar aqui, mediando esses lançamentos, né? Hoje nós temos os lançamentos nesta sessão, né? A gente não nasceu quilombola, a gente já nasceu quilombola e não sabia. Histórias do Monte Recôncavo, de Carlos Maroto Guerola e Maricélia Conceição dos Santos. Depois está previsto Revista Geração de 20, de autoria de Di Mercedes. Depois, Estamos Aqui, Debates Afro-Latino-Americanos em Perspectiva Brasil-Argentina, volume 1, de Natasha Muriel Lopes Galucci. Depois ela me disse se eu pronunciei certo. O próximo lançamento na ordem da programação é Pupurri de Mil Salhas, Escritos de Jovens Cefetianos, de Raimundo, organização de Raimundo Expedito dos Santos Souza. Quinto livro é Arte e Mercado, Afinidades Eletivas, de Rui Sardinha Lopes, organizador. E o sexto, O que há aqui? Convergências de processos criativos em um livro de artista de um designer-autor, de autoria de Gil Maciel Rocha de Abreu. Estão aqui presentes Rui Sardinha, Gil Maciel, Natasha Lopes Galucci, Maricélia Conceição e Guerola, né? E aí, na nossa ordem aqui, o primeiro livro, né, algumas pessoas ainda não apareceram, né, não estão aqui presentes, A Gente Já Nasceu Quilombola e Não Sabia. Histórias do Monte Recôncavo, de autoria, repetindo, de Carlos Maroto Guerola e Maricélia Conceição dos Santos. Carlos Maroto Guerola é doutor em Linguística, professor adjunto do Instituto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês, São Francisco do Conde, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. E Maricélia Conceição dos Santos é graduanda em licenciatura em Letras, Língua Portuguesa do Instituto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês, São Francisco do Conde, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E é da comunidade quilombola do Monte Recôncavo, em São Francisco do Conde. E aí, quem vai falar sobre o livro é Maricélia, não é, Maricélia? Boa tarde. Sim, sou eu. Boa tarde, né, a todos, a todas e a todos, né? É um prazer para a gente estar aqui hoje, né, falando sobre essa nossa pesquisa, esse nosso livro. E esse livro, né, a gente vai falar primeiro o que é Monte Recôncavo, né, como já foi dito, é uma comunidade quilombola aqui do Recôncavo Baiano, na cidade de São Francisco do Conde, a qual eu moro e a qual faço parte. E esse livro, ele hoje, de forma física, né, concretizado, mas tudo se iniciou em 2019, anterior à pandemia, porque eu sou aluna de pesquisa do professor Guerola, e através de uma pesquisa na minha comunidade sobre as histórias do Monte Recôncavo, devido a alguns mais velhos que tinham na nossa comunidade, e só as histórias permanecerem na memória, então isso me angustiava enquanto morador, enquanto pessoa desse lugar. E passando a estar na Unilab, né, na Universidade da Integração, aqui nos Malês de São Francisco do Conde, isso me angustiava, e eu encontrei com o professor essa possibilidade de deixar essas histórias não mais na memória, e sim na escrita. Então, passamos a fazer essa pesquisa em 2019 com os anciões da nossa comunidade, alguns anciões, para que pudessem nos contar essas histórias, o qual salvaguardava o Monte Recôncavo, esse lugar de histórias e de memória, qual nasci, cresci, né, e resido até hoje. Então, para não acontecer mais isso, foi através dessa pesquisa
que a gente começou a coletar dados com essas pessoas, a gente chama de autores do livro, né, que são as pessoas que fazem parte que foram convidados, que fazem parte dessa história, para que pudéssemos falar sobre cada uma dessas histórias e desse lugar que a gente chama que hoje é o nosso quilombo. Então, Monte Recôncavo, como foi falado, está localizado em São Francisco do Conde. Em 2020, devido ao contexto pandêmico, a gente não pôde dar continuidade à pesquisa, então fizemos tudo de forma remota. Já em 2021, após a chegada, né, a geração da vacina, foi possível a gente voltar, né, e nos encontrar novamente de forma com toda a questão da segurança, né, como faz a OMS recomenda. Então a gente voltou a fazer a pesquisa presencial em alguns momentos, e a partir daí a gente, através dos áudios, né, que toda a pesquisa foi gravada em áudio, a gente reescreveu de forma originária, porque a pesquisa o livro está na forma original de como foi contado através desses anciões, que a gente chama carinhosamente, de nossos mais velhos, dos nossos ancestrais. Da mesma forma que ele contou as histórias, estão mantidas na originalidade no livro, nas palavras, no escrever e no dizer de cada um deles. Então, a gente permaneceu. Em 2021, a gente concretiza a pesquisa, volta e dá o surgimento do livro, que é a história que a gente já nasceu quilombola e não sabia, porque eu, enquanto moradora desse lugar, enquanto a gente veio ter a certificação da comunidade em 2011, e bem antes, então, anteriormente tinha meus pais, anteriormente tinha meus outros ancestrais e meus outros mais velhos, e eu mesma, que a gente não já era desse lugar, e a gente não tinha noção de sermos quilombola. Então, daí surge a questão da história do livro, né? A gente já nasceu quilombola e não sabia. E o motivo dessa pesquisa, como eu falei anteriormente, foi essa minha inquietação, porque a cada ano, morria um senhorzinho da minha comunidade que tinham com ele essas histórias e levavam consigo. Então, como a gente fala aqui, então, a cada pessoa dessa que morre, vai uma biblioteca junto. E isso eu não queria mais que acontecesse, e por isso eu quis salvaguardar todas essas histórias, junto com o meu professor, que também é autor do livro, essas histórias na escrita, na escrita, para poder que viesse pós mim e os outros mais novos pudessem ver e conhecer esse lugar de origem, esse lugar de identidade, esse território de identidade, esse território de lugar que é chamado de Monte Recôncavo. Então, toda essa pesquisa foi feita anterior à pandemia, né? Não tinha essas visitas a esses anciões foram feitas anterior à pandemia. Quando nós fizemos a parte oral, no qual eles nos contavam sobre o lugar. Em 2020 fizemos a reescrita dos áudios, né? Devido à pandemia, a gente fez de forma online. E depois, em 2021, após a vacina, a gente retoma para mostrar e dar devolutiva do que se transformou a pesquisa, que é esse livro que todos agora estão vendo a imagem, que todos agora estão podendo, né, observar, que se concretizou na pesquisa desse livro. E aqui, como em várias comunidades quilombolas, que alguns conhecem, outros não, a gente fala sempre que só muda o nome, mas que as histórias e os senhorzinhos são os mesmos. E por isso eu vou ler para vocês uma história da minha comunidade, que também está registrada nesse livro, para que a gente possa, eu que já conheço, sentir um pouquinho mais de emoção, e aqueles que não conhecem queiram ter a curiosidade de ver e de conhecer o livro. Eu vou falar um pouquinho, cada um desses anciões, eles têm entre 68 e 75 anos.
São bem velhinhos, são bem velhinhos, mas são muito inteligentes e muito, como é que eu posso dizer assim para vocês? Eles são muito cativadores. E foi uma emoção muito grande para a gente estar com eles antes da pandemia. Infelizmente, um desses anciões que se encontram aqui no livro, ele é conhecido como seu Zé Bernardo, em 2020, após a nossa pesquisa, em 2020 nós perdemos ele para a Covid-19, que para a gente foi uma tristeza muito grande. Perder seu Zé para a Covid-19 e, felizmente, para a nossa felicidade, a gente conseguiu manter com o seu Zé Bernardo as histórias que ele sabia e que, graças a Deus, deu tempo de contar para a gente e deixar esse legado escrito. Esse é seu Zé Bernardo, e deixar esse legado escrito aqui nesse nosso livro. Então, vou ler aqui para a gente. Muita gente aqui, vou ler um trecho do livro que tem assim: muita gente aqui sofreu no monte. A menina já cansou de levar peixe assado no saco. Chegava aquela da escola a se esconder, para poder comer, para ninguém ver que não tinha merenda. Muita gente aqui sofreu no monte, mas igual a mim não sofreu. Meu marido morreu e deixou 11 filhos. Não deixou herança nenhuma. 11 filhos não é brincadeira. Eu cansava de chorar. Sentava em cima da cama, chorava. Ainda queria mais dois. 11 meu, 12 e 13. 13 meninas dentro dessa casa. É boca dentro de casa. A metade dormia na cama. A metade tinha esteira. Eu botava duas esteiras no chão e forrava. Tinha travesseiro. E todo mundo passava bem. Eu sei que todo mundo aprendeu. Ninguém deu para ruim. Nenhum deu para ruim. Nenhum. Graças a Deus. E assim eu agradeço, né, a nossa participação. Deixo aqui minha gratidão, meus agradecimentos e o meu convite, que vocês possam um dia querer vir conhecer a minha comunidade quilombola. E o site, né, aqui o livro está disponível aqui, tem aqui do lado do site, que vocês possam conhecer e ter essa mesma emoção, o qual estou aqui falando com vocês sobre a minha comunidade. Gratidão. Obrigado. Obrigado, Maricélia. Essa expressão deu para ruim é maravilhosa, né? Uma expressão maravilhosa. E aí a gente tem pouco tempo, né? Mas só repetindo, você falou só repetindo. No livro tem a transcrição exatamente como está na gravação, né? Então, transcreveu-se a oralidade, não é isso? Se transcreveu como eles falaram, não houve nenhuma adaptação para a palavra escrita. Não é isso, Maricélia? Será que ela não sei se ela está me ouvindo? Eu não estou ouvindo, o Não áudio está para mim está ouvindo. travando. Eu acho que Guerola poderia confirmar que confirmou com a Sim, cabeça, né? sim, não, rapidamente, o livro ele buscou fazer um registro fiel daquilo que foi falado, da forma em que foi falado. Mas, inevitavelmente, essa fidelidade ela requer edição, na verdade, para que para o leitor aquilo pareça fiel, é necessário, às vezes, por exemplo, eliminar repetições. Enfim, a gente não pode dizer que ele está realmente 100% conforme estaria, porque aí seria uma transcrição técnica e atrapalharia, na verdade, esse espírito que a gente tem de divulgar isso na comunidade fora dela. A gente buscou fazer isso. Né? Exato. Então, a fidelidade com também o caráter poético, a beleza, né, daquelas palavras. Então, algumas pequenas edições, no sentido de eliminar repetições, ou enfim, isso sim. Mas a gente buscou manter a linguagem em que eles contaram aquelas narrativas para a gente. Eu sou escritor, só mais uma perguntinha. Eu acho que se não chegar mais ninguém, a gente vai ter tempo, né? Eu sou escritor e eu sempre digo, quando eu estou falando em algum lugar, que escrever, a palavra escrita é uma comunicação à distância, no espaço e no tempo, né? Mas a palavra oral, essas histórias também permaneceram vivas ao longo do tempo. Elas também houve uma comunicação ao longo do tempo, né? Certamente, obviamente, com
alterações que jamais poderão ser recuperadas e tal, mas houve uma comunicação do passado até agora. Vocês conseguiram perceber na pesquisa mudanças de versão das histórias, de um momento em que se conversou para o outro, ou de uma pessoa para a outra? Como foi isso? Ou Maricélia, se não me ouviu, ou Guerola, não sei. Acho que ela não tá ouvindo. Não está ouvindo. É interessante que, na verdade, o que a gente sentiu... Porque, assim, são 6 pessoas nesse primeiro momento que participaram. Então, são 6 pessoas que são muito próximas. 3 são irmãos, na verdade, né? São um irmão e 2 irmãs, por exemplo. Então, essa diversidade no sentido de a mesma história contada, claro, sim, de diferentes formas, mas não necessariamente uma história divergente. Pelo contrário, na verdade, um dos motivos da gente fazer o livro é que quando a gente estava trabalhando com as transcrições, escutando novamente os vídeos, os áudios, que realmente é um momento de escuta mais plena, parece que todas essas gravações compunham uma obra só. Às vezes a mesma história foi contada, mas sempre de uma forma complementar, e até os temas que foram abordados, é claro que tem gente, por exemplo, alguém que vai falar mais de brincadeiras, outra pessoa que é mais especialista em saúde, cura, reza, que vai falar mais sobre isso, porque o que mais afeta, outra pessoa vai falar mais de economia, porque, afinal, quando a gente é velho, tem alguns temas que a gente gosta de falar mais, e tem coisas que marcaram nossa vida, e é isso que a gente vai lembrar, né, nesses momentos. Então, eu diria um pouco o contrário. Na verdade, essas 6 pessoas, talvez por terem também convivido muito entre elas, mais do que histórias diferentes, elas contaram histórias complementares, digamos assim. Por isso que a gente, inclusive, no livro, os textos não aparecem diretamente relacionados com um interlocutor. Então, a pessoa vai ler o livro e ela vai ler quais são os autores, mas não vai ler em que momento cada quem falou o quê, porque a gente entendeu que todos eles contaram o livro todo, digamos assim. Nossa, e aí é 1 milhão de discussões sobre o que é o autor, né? Completamente. Mas teve alguma provocação nas entrevistas ou pedia-se que se contasse? Ou houve algum direcionamento? Aquela história... eu já lhe ouvi contando aquela história. Maricélia talvez tenha passado por isso, né? Eu já lhe ouvi contando aquela história. Conta de novo aí para mim, agora que eu vou gravar. Ou como é que foi? Ou foi espontâneo? Conte a história. Como... Então, a grande sacada, digamos assim, desse trabalho, acredito que de muitos e tantos outros, é a importância de alguém que é da comunidade liderar esse processo. Esse processo, logicamente, do ponto de vista acadêmico, eu liderei por eu ser a pessoa que tem essa função na universidade, mas do ponto de vista da relação com a comunidade, de com quem iríamos falar, sobre quem iríamos falar, enfim, tudo isso sempre foi por conta de Maricélia. E Maricélia é uma pessoa que é da comunidade, que é parente dessas pessoas e que já conversou com elas muitas vezes. Agora, a novidade é ter eu, o professor, e no caso ainda por cima o professor Branco, que está vindo da universidade, para ouvir essas histórias. Então, é muito espontâneo, a gente nem pediu para contar coisas específicas. Na verdade, inicialmente eu, na minha pensamento acadêmico, a primeira vez foi tipo, mas a Maricélia está falando muito, porque assim, não era aquela coisa da entrevista de o que você pensa de tal coisa, você ficar calado, não, é a interação, é uma roda de conversa mesmo, de conversar, às vezes interromper e falar, porque eu lembro daquilo, e no início eu ficava um pouco desconfortável, mas depois eu entendi que isso foi muito positivo, tanto que muitos textos, no fundo, são diálogos transformados em textos monovocais, parece que só tem uma pessoa falando, mas na verdade tem várias, porque as pessoas, a gente faz muito isso, vai se complementando na fala, né? Então, quando a gente fala de histórias, para além do que você, Marcos, colocou, da importância de pensar, através desse trabalho, o que é o autor, o que é a história também é importante, porque quem cria a história, nesse nosso caso, muitas vezes, coisas que não foram contadas como isso aqui é uma história, no livro a gente entendeu que aquilo realmente, aquele recorte era uma história. O poema que Maricélia leu agora, se a gente parar para ver, talvez ninguém contaria aquilo como vou te contar uma história e falaria aquilo que a pessoa falou naquele poema. Mas nessa roda de conversa espontânea, né, na qual a gente vai falando, eu lembro da festa, como é que era? Sim, houve momentos de puxar, dizer, brincadeiras, como é que é? Mas foi muito mais numa forma de roda de conversa bem espontânea do que nesse sentido mais de entrevista, de me conta aquela história ou aquela lembrança. Certo. Tá bom.
E acha o livro onde? Sim, isso é importante. Vocês, as pessoas que estão nos ouvindo, podem acessar o site historiasdomonterecôncavo.com, né? E ali as pessoas vão ver tanto o vídeo de lançamento, por ele ser lançado no mês de julho, que era o momento em que a pandemia ainda estava numa situação mais complexa, a gente fez um mini documentário de uns 20 minutos, em que pessoas mais jovens da comunidade, crianças e jovens, fazem a leitura desses textos dos mais velhos. Então, a gente convida vocês a assistirem esse vídeo que está no site, e lá é possível adquirir o livro, entrar em contato com a gente e a gente continuar a conversa. Mas o livro está disponível lá, historiasdomonterecôncavo.com. Tá certo. Obrigado, Maricélia, obrigado, Guerola. No final a gente reforça isso e vê que tempo a gente tem para talvez conversar mais ou não. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. E aí, o próximo estamos aqui, Debates Afro-Latino-Americanos em Perspectiva Brasil-Argentina, volume 1. A organizadora é Natasha Muriel Lopes Galucci, e ela vai me dizer a pronúncia correta de tudo daqui a pouco, que pode ser Muriel, sei lá. Professora de Filosofia da Universidade Federal do Cariri, e do PP Gartes, da UFC, pós-doutora em artes pela PP Gartes, da UFC, doutora em filosofia pela Unicamp e doutora em multimeios pela Unicamp. Natasha, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Marcélia. Não sei se ela está ouvindo. Verola, o Rui, o Gil, todas as pessoas aqui presentes. Obrigada pela possibilidade de estar trazendo esse material feito, em alguns casos, em coautoria, em outros casos, com grupos que representam as danças, a performance, as artes visuais em perspectiva afro-latino-americana nos dois países. O dossiê é um dossiê que traz pesquisas desde o ponto de vista da filosofia, da assistência social, o trabalho audiovisual, né, de pesquisadores e pesquisadoras que nos dois países, por motivos diversos, né, alguns têm participado, né, de encontros em comunidades de cultura ancestral africana, tanto na Argentina quanto no Brasil. Alguns outros têm feito espetáculos, ou dirigido espetáculos, e esse foi o primeiro volume. A gente está aqui já, vai estar lançando o segundo agora, esse ano, né? E, de alguma maneira, foi muito interessante essa aproximação entre os dois países, porque as bibliografias que manejavam os autores e as autoras parecia que destoavam, né, ou que traziam materiais e muniam os alunos também de materiais muito divergentes. E quando a gente começou a pesquisar e montar o e-book, uma rede de colaborações se gestou entre coreógrafos, pesquisadoras da artes da cena, pessoas que trabalham com performance visual e também em estudos da performance, especificamente, ou seja, a parte mais teórica, né? E estudos da performance na América Latina. E foi se nutrindo essa mandala que foi o dossiê, né? O número 1. Acho que todas as pesquisas têm em comum uma busca acerca de nossas histórias, né, comuns, aqui entre Brasil e Argentina, nesses espaços que a gente poderia pensar como uma comarca também, uma grande comarca latino-americana. E todos os trabalhos expressam formas, caminhos e, de alguma maneira, possibilitam também a autores que não eram das áreas da academia, sino que eram da área de dança, da área de performance, fotografia, audiovisual, a trazer enunciados e a ter uma voz nesse sentido na luta que nós, de alguma forma, colocamos no dossiê contra o racismo e contra a discriminação, desde essa perspectiva bilateral dos dois países.
Eu queria compartilhar com vocês um pequeno vídeo, é bastante curtinho, né, em que temos a possibilidade de ver como se entrelaçaram os artistas visuais, os artistas performáticos com os discursos acadêmicos que são colocados também no dossiê. Se possível, eu vou compartilhar aqui minha tela, né? Vamos ver se eu consigo. Ok. Pronto. Falta as pessoas botar a tela no... Aí, agora vai entrar. Você chegou a marcar para compartilhar o som? Vocês não estão ouvindo? Agora sim. Na Universidade Federal do Cariri, tomando como ponto de partida as investigações e percursos do grupo de pesquisa FiloMove, Filosofias, Artes e Estética do Movimento, nasce o dossiê bilíngue. Estamos aqui, debates afro-latino-americanos em perspectiva Brasil-Argentina. A expectativa visa contribuir na aberta convicção acerca dos valores emancipatórios e descolonizadores que aportam estas pesquisas em prol de uma educação crítica e plural. O dossiê apresenta contribuições resultantes de investigações e processos de criação contemporâneos nas áreas de filosofia, literatura, direito, assistência social, estudos culturais, antropologia, estudos da performance, comunicação, estudos de gênero, artes audiovisuais e artes cênicas. Estes diálogos teóricos partem de uma forte crítica realizada à democracia racial, ao racismo endêmico, à discriminação, às violações dos direitos humanos, à necessidade de descolonizar o corpo e às epistemologias de matriz biologicista, essas que desde o século XIX foram tomadas como axiomas para a construção do pensamento nas nossas universidades latino-americanas. Atrelando arte e pensamento, o livro também reúne uma série de obras realizadas por artistas de ambos os países. A curadoria apontou para propostas imagéticas, audiovisuais e sonoras, de trabalhos que discutem aspectos simbólicos e materiais, políticos e militantes da pátria grande, assim como diversos marcadores de assunção de gênero, de identificação ancestral, étnico-racial e de classe. Enfatizamos o poder conscientizador, transformador e ético-político das artes latino-americanas na luta contra os regimes totalitários, racistas e classistas que durante 5 séculos estabeleceram operações discriminatórias, negativando os corpos e saberes afro-ameríndios e produzindo cisões valorativas, reprovando e distinguindo as produções centrais e branco-europeias das produções afrodescendentes e ameríndias. Nesta aposta, concebendo arte e pensamento como fenômenos estético-políticos que compõem o cerne do laço social, buscamos também expressar como reverbera na presente conjuntura e para além do imaginário de nação e de fronteiras territoriais, a diversidade que significa pensar com e desde as artes a nossa América Latina. Contemplando esse enfoque transdisciplinar, o dossiê está dividido no entramado de 3 partes. A primeira aborda estudos sobre o racismo na filosofia, direito, trabalho social, tensionando outras categorias interseccionais. A segunda parte do livro está dedicada aos estudos culturais e do patrimônio material e imaterial. E a terceira parte apresenta trabalhos em estudos da performance e processos de criação em perspectiva afro-latino-americana. A curadoria artística do dossiê foi realizada em parceria entre o grupo FiloMove e a pesquisadora em artes combinadas Eleonora Garcia. O dossiê Estamos Aqui, Debates Afro-Latino-Americanos em Perspectiva Brasil-Argentina, volume 1, é um convite para pensar e colocar em valor
os tópicos que nutrem as relações de pesquisas de Brasil e da Argentina, com esforços que contribuem à visibilização das investigações acadêmicas, das tradições, das lutas e das contemporaneidades afro-latino-americanas. Agradecemos ao Conselho Científico, a toda a equipe editorial da UFCA, a equipe do Grupo de Pesquisa Filomuv e a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Cariri pelo apoio neste projeto. Uma boa leitura. Bom, talvez o som tenha estado um pouquinho baixo. Mas deu para entender, Deu para ouvir eu tudo, pelo menos o meu. Eu fiquei aqui com umas questões assim. Você é argentina, não é isso? Sim, sim, sim. Eu sei que você vem ao Brasil, ok, mas foi parar no Cariri, né? E você está na UFAL, você está dominando o centro do Nordeste. Eu acho que essa como você chegou até o Cariri, né, que é uma região mais central, né, não é um litoral, né, talvez nos ajude a entender essa integração, acho, né? Como foi isso? É interessantíssima a sua pergunta. Inclusive, eu estava na Unicamp desde 2000 até 2016, trabalhando tanto na filosofia quanto nas áreas de arte, né? Me formando, na verdade, no doutorado. E quando cheguei em 2016 ao Cariri, a primeira coisa que eu procurei era cadê a dança aqui, qual que é a dança da região, qual que são as excelências, o coco, qual que é o maneiro pau, reizado, e aí foi assim, uma casa, é uma morada que o artista tem, né, em cada lugar que ele vai, independentemente do país ou do mundo em que esteja circulando, assim, né, pode ser o mundo das artes eruditas, populares, ou como a gente possa nomeá-las, né, no sentido mais tradicional, a casa do artista é a arte. Então, é interessante essa recepção. Eu tive uma sensação de me sentir em casa. Trabalhei muito com o mestre de reizado, que é um grande improvisador de espada, inclusive de espada dupla, né? O mestre Valdir Vieira Lima, que ele é transmissor da luta da espada para as crianças no Cariri, que não é uma transmissão fácil de se fazer, é perigoso, tem certos riscos, né? E conheci diversos mestres e mestras, inclusive nesse segundo volume aqui vai aparecer um trabalho nosso que dialoga com o trabalho da Maricélia e do Guerola, que a gente fez um trabalho em Porteiras, com a mestra Maria Gitier, quilombola, artista, cantora, representante da cultura popular cearense. E tem sido assim muito rico, porque eu já tinha um interesse muito profundo sobre as origens e as matrizes afro-ameríndias das danças argentinas. Eu já trazia um interesse por sair dos clichês, dos livros academicistas sobre dança, sabe? Aqueles livros que explicam os folclores com regras, né? E aí, quando eu me encontro assim no Brasil, em uma roda de jongo, ou com um grupo de coco, ou com um grupo de forró mesmo, de samba, você vê que o improviso é parte de um fio fantástico e misterioso que nos une, né? Nossos corpos, a América Latina não é uma falsa sensualidade, uma coisa Hollywood, né? O que nos chama, assim, na capoeira, no tango, nas danças de lenço, é o improviso, é a improvisação, né? Então, eu tô caminhando nesse viés e me acompanha, e acompanho muitas pessoas. Eu colaboro com pesquisas de pesquisadores e pesquisadoras
da música, da dança, da performance, e pessoas também colaboram comigo de longa data, então é um trabalho sustentado. E queríamos trazer audiovisual, porque a pandemia, Marcos, gerou uma situação conflitiva, né? As pessoas adoram o presencial, a pessoa da cultura popular quer a presença, quer o toque, o afeto, mesmo seja porrada, mas quer logo, e já, e aí, né? E aí o audiovisual, que eu tinha estudado porventura, né? Na Unicamp tinha estudado audiovisual, veio a contribuir muito para se repensar esses essencialismos, né, nossos, da raça, da classe, do gênero, como lidar com esses discursos, essas narrativas, e colocar em tensão, não só em valor assim de primeira, sino também em tensão os discursos que às vezes a gente mesmo consome, né, sem pensar, né? E aí, rapidinho, só para a gente terminar, como é estar neste país latino-americano, e acho que mais ainda no Nordeste, e mais ainda no centro do Nordeste, como é que é estar neste lugar latino-americano que ignora a América Latina, a América Hispânica, né? A gente meio que não convive com os outros países da América Latina, né? Ou há pelo menos esse mito. É um mito? É algo que você consegue perceber ou não? Essa nossa ignorância em relação ao resto da América Latina. Acredito que nos últimos anos, depois da retomada da democracia, a gente tem vivido diferentes momentos, né? Uma latência de aproximação e de afastamento, né? Em alguns momentos. A tarefa nossa como educadora, como professora, né, na universidade, e inclusive com os meus alunos que estão na rede pública, ministrando filosofia e ministrando artes, a tarefa é gerar pontes em que a pessoa que esteja de qualquer dos dois lados dessa ponte possa contribuir com essa construção subjetiva nessa ponte, né? Não consumir o que o mercado afirma que é a América Latina. Primeiro o conhecido, para depois o a se conhecer, né? Eu não vou poder ir num quilombo, em Porteiras, a cantar com a mestra se eu não canto. Então, como eu canto com ela. Então, porque eu canto, eu também posso, mesmo que canto mal o coco, ou uma rima, ou embolada, eu vou cantar super mal. Mas pelo menos eu tenho a minha subjetividade do meu canto envolvida e eu vou estabelecer uma ponte para acessar a mestra do coco, para escutá-la, para entendê-la, para perguntar a ela o que ela acha, o que ela pensa, o que ela gosta. Então, acho que falta um pouco sair dessa doutrina conteudista nas escolas, né? E passar a dar lugar às perguntas das crianças, a levar a possibilidade de dançar, cantar, tanto quanto canta o boi, que possa cantar um carnavalito boliviano, que possa dançar uma cueca, talvez chilena, né, que também tem cueca na Argentina, mas uma chacareira, um tango, que realmente a gente precisa apostar, né, a essa aproximação através das artes. Eu tenho, assim, vivenciado com os projetos que a gente cria, né? Eu tinha um projeto que chamado Candombe ao Tango, que não é candomblé, né? É candombe afro-uruguaio, afro-argentino, é o termo, né? Eu fui desde Belém do Pará até o centro da Argentina, ofertando seminários e fazendo convênios com os artistas locais para eles se formarem nesses ritmos de candombe, milonga, tango, né? E eu tenho aprendido, né? Tanto como que é em Belém do Pará, por exemplo, um ritual de Exum, como eles entendem um ritual de Exum, é diferente de como um carioca entende o ritual de Exum, né? Como é uma festa da açaí entre pessoas trans em Belém, como é uma festa de jongo, talvez no sul do Brasil, que tem todo um circuito, né? Os parafolclóricos. Eu acho que há uma consciência da Latinoamérica, mas é muito restrita a grupos ainda. Eu não sei se há dentro dos programas educativos, assim como temos a lei da história e a cultura afro,
e afro-brasileira nas escolas, acredito que seja também, em algum momento, um grande avanço poder pensar nessas leis e que tragam Equador, Bolívia, Guiana, Uruguai, eu não sei qual que é a perspectiva de vocês, eu penso do ponto de vista, humildemente, educativo, não posso pensar em outro sentido, né, como educadora. Ok. Muito obrigado, Natasha. Eu vou pedir que o pessoal do apoio coloque o link nos comentários lá fora, para poder as pessoas pegarem o link do livro, né? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada a vocês. Daqui a pouco a gente volta e reforça mais, né? E aí, o próximo é Arte e Mercado, Afinidades Eletivas, organizado por Rui Sardinha Lopes, que é doutor em Filosofia, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas. Rui, boa tarde. Boa tarde a todas e todos e todes. Queria também agradecer a oportunidade do Congresso Culturas. Já faz alguns anos que eu participo desse congresso, infelizmente, né, o ano passado, devido à pandemia, a gente teve que mudar um pouco esses formatos, mas é um espaço bastante importante, bastante próximo das minhas pesquisas, das minhas contribuições, né? Eu estou lançando, né, esse livro que foi organizado por mim, Arte e Mercado, Afinidades Efetivas. Eu vou compartilhar a tela e assim a gente vai conversando em cima de algumas imagens. Então, se você... Aí, né? Deixa eu só ir para cá. Peraí, desculpe, aqui... Aqui, né? Então, esse livro, né, Arte, Mercado, Afinidades Eletivas, ele foi um livro organizado a partir de algumas pesquisas desenvolvidas nesse núcleo de estudo das espacialidades contemporâneas que eu coordeno. Ele é um núcleo de estudos, um grupo de estudos ligado ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP Campus de São Carlos, né? Esse grupo ele possui, assim, ele é coordenado por 5 professores, e nós temos alguns eixos de pesquisa, né? Então, economia política da cultura, da arte, do espaço urbano, arte, design, arquitetura e cidade contemporânea, arte, patrimônio, curadoria, tipografia, produção de espacialidades, processos e interfaces, imagem, espaço e paisagem urbana. E eu, mais especificamente, coordeno esse eixo, né, que é um pouco a minha área de pesquisa da economia política da cultura e da arte. Então, eu faço todo um diálogo, né, e interfaces com as políticas culturais, economia da cultura, etc. E, por isso, também a minha proximidade um pouco com as discussões desse congresso, né? E, nesse caso específico, então, o que a gente fez? Nós pegamos algumas pesquisas que haviam sido já concluídas, pesquisas de mestrado ou de doutorado, que haviam sido já concluídas ou que estão ainda em desenvolvimento, realizadas por alguns pesquisadores do NEC, né, ligado ao NEC, e a gente percebeu que essas pesquisas elas tangenciavam ou discutiam de uma maneira mais ou menos direta as relações entre arte e mercado. Tá? Então, a partir um pouco dessa percepção, né, eu convidei alguns autores das pessoas integrantes, pedi que eles escrevessem, então, alguns artigos discutindo, né, essas questões a partir das pesquisas que eles desenvolveram. Tá? Então, integram, né, esse livro a Ana Isabel Oliveira Ferreira, que é uma doutoranda do Instituto, Débora Gomes dos Santos, também doutoranda do Instituto, Fábio Lopes de Souza Santos, o Fábio é um dos professores coordenadores, Jéssica Seabra, também doutoranda, Maria Fernanda Ayane Vegro, que concluiu o doutorado lá,
Marília Soufa, que também concluiu o doutorado, Natália Fragali, que concluiu o mestrado, Rafael Goffinet, que é doutorando, né, e eu que sou professor lá, pesquisador, e organizei essa obra. Né. Vou falar um pouquinho da obra, né, deixar aqui. Apesar do título, né, Arte e Mercado, sugerir um livro sobre os mecanismos de funcionamento do mercado de arte, ou sobre a economia da arte, ou mesmo uma discussão sobre os limites, né, entre o fazer artístico na contemporaneidade, não se trata propriamente de um livro sobre economia da arte. Tá? O título desse livro ele foi inspirado na 33ª Bienal de São Paulo, ocorrida, né, há 2 anos atrás, cujo tema era afinidades afetivas. Né? E esse tema da Bienal, afinidades afetivas, dialogava com um romance de Goethe, de 1809, Afinidades Eletivas. Né? E esse livro do Goethe, ele falava justamente dessas relações, atrações e repulsões, relações de idas e vindas, de proximidades ou distanciamento, né, no caso, entre um casal, né, que ele estava narrando, e que o curador da Bienal toma emprestado para pensar um pouco o fazer artístico, né, da arte contemporânea naquele momento. Aí nós, então, nos inspiramos um pouco nesse romance do Goethe para pensar essa relação de atração e repulsão que une arte e mercado, né? Mas pensando arte e mercado não como elementos estritamente separados ou independentes, mas internalizados por algumas práticas artísticas, assim também como por algumas práticas econômicas. E um pouco o mote, né, para a gente pensar essas afinidades eletivas, veio das análises do Frederick Jameson, né, que aponta para uma guinada cultural do capitalismo ocorrido, né, a partir do final da década de 60, e que, segundo esse autor, colocaria, né, ou implicaria uma lógica de funcionamento cultural do capitalismo. Né? E, portanto, a partir, né, do momento em que a cultura e a arte se tornam engrenagens essenciais para o funcionamento da economia e do mercado, né, um conjunto de novas questões surgem. Por exemplo, qual é o lugar a partir do qual a arte se inscreve, né, nesse momento, nesse contexto? Ou ainda, ao operar segundo uma lógica cultural, será que o capitalismo finalmente conseguiu subordinar a produção artística aos seus interesses? Né? Será que a arte está totalmente posta a serviço da valorização do capital? Né? Essa é um conjunto de questões que ocupam, né, uma boa parte das reflexões sobre arte e cultura na contemporaneidade e que também permeiam ou perpassam uma boa parte das pesquisas do NEC. Né? E justamente, né, o que a gente pretendeu com esse livro é mostrar um pouco a contribuição de algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá, né, e chamar a atenção para o quanto a resposta a essas perguntas não é uma resposta fácil, direta, imediata, né, mas que apontam para um conjunto de afinidades eletivas, né, para um conjunto de relações complexas, com relações de atração e repulsão entre essas duas instâncias. Né? E, nesse sentido, também é importante a gente perceber, né, que, por exemplo, se a forma mercadoria, se os processos de mercadorização, eles perpassam, né, uma boa parte das nossas relações sociais, a mercadoria arte, ela é talvez uma mercadoria especial, uma mercadoria que não se deixa facilmente ou totalmente subordinar pelas leis, por exemplo, que regem, né, a produção, a circulação das mercadorias ordinárias.
né? E também o trabalho artístico, ele é um trabalho artístico que talvez se coloque de uma maneira especial, diferente, né, em relação aos outros tipos de trabalho, aonde a subordinação desse trabalho, né, aos ditames do capital se dá de uma maneira bastante enviesada ou bastante complexa, né? Mas, por outro lado, né, isso também é importante a gente perceber, o próprio chamado mercado ou economia, né, ou estágio atual do capitalismo, ele se modificou bastante, né, passou por mudanças estruturais, como atesta, por exemplo, né, os termos financiarização, capitalismo de plataforma, uberização, etc., que é preciso perceber para que a gente possa pensar, então, as novas relações ou inter-relações que surgem entre arte e mercado, né? E só para a gente pegar um exemplo dessas novas interpenetrações, né, ou atrações e repulsões, por exemplo, né, se fala que hoje em dia o trabalhador se torna criativo, o talento artístico se torna resultado de branding. Se o valor comercial de uma empresa é medida pelo seu valor simbólico, as obras de arte são vistas como ativos financeiros, né? E é justamente, então, esse embaralhamento de termos que vêm do marketing, do mercado, né, da economia, junto com termos que até há um tempo atrás eram termos mais específicos do mundo artístico, é esse embaralhamento que, de alguma maneira, está presente nos capítulos desse livro, né? E, portanto, uma das perguntas que surge é como os artistas, os trabalhadores e os agentes culturais enfrentam esses desafios e essas questões, explicitando ou não as suas contradições, os seus limites, né? Ou, em suma, se a contemporaneidade ela forma um conjunto de novas condições a partir das quais arte e mercado se atualizam, né, é preciso também enxergar essas condições contemporâneas como um campo de possibilidades. Um campo de possibilidades a partir dos quais o fazer artístico pode se reinventar, né? E só para vocês terem uma ideia, então, né, assim, os capítulos desse livro, né, eles vão desde a análise da obra de uma artista norte-americana, Andrea Zittel, né, que estabelece relações entre design, propaganda, moda no seu trabalho, incorporando isso no seu trabalho. Capítulos que falam sobre o circuito das artes, então, por exemplo, como as bienais, né, elas se transformam não somente em espaços de exposição da produção artística, mas também espaços de investimento, né, econômico, até laboratórios criativos, né, que, por exemplo, é um termo que muito ligado à contracultura dos anos 60 e 70, e que hoje em dia esse termo, né, ou esse modelo é utilizado, por exemplo, pelo Google, né, no Google Campus, por exemplo, tá? Ou ainda, né, o como determinadas intervenções urbanas, então bairros chamados de criativo, utilização do grafite, etc., eles são utilizados, né, nessa interface entre, por exemplo, produção artística e especulação imobiliária, resistência e assimilação, né? Então, é um pouco esse pêndulo, tá? Esse conjunto aí, né, de, como eu estava dizendo, de atrações e repulsões, de tensões, né, proximidades e, ao mesmo tempo, resistência, que o livro procurou explorar, né? Esse livro, né, ele está disponível no portal de livros abertos da USP. Aliás, aqui fica o convite também, né? Assim, a USP tem um portal com várias publicações que são as que têm acesso gratuito, tá? Então, ele pode ser acessado depois gratuitamente aí nesse portal de livros abertos da USP. Era isso, obrigado. Obrigado, Rui. Rui, só uma questão que é mais uma angústia. A impressão que eu tenho é que todo esse caráter libertário das artes, a transgressão,
parece que nada adianta. A economia, o capitalismo, o mercado, o sistema, o que você quiser chamar, vai lá e coopta aquilo tudo e transforma em algo, em um produto, algo do sistema. A gente não consegue mesmo se libertar do capitalismo, desses valores. É isso que você está dizendo para a gente? Que tudo vai virar dinheiro? Então, Marcos, o que assim, eu acho que essa é uma angústia, né? Assim, tanto dos críticos quanto de diversos fazedores, né? Eu gosto muito de uma imagem do Foucault, né? Que ele fala: o biopoder, né, é uma tentativa do poder se assenhorar da vida, né? Mas como a água, quando você tenta, né, conter a água entre as mãos e você aperta essa água, ela escapa, né, entre os dedos. Eu gosto muito dessa imagem para pensar um pouco essas relações, né? E por isso até que a gente denominou afinidades eletivas, né? Ou seja, esse mecanismo de assimilação e resistência, né? Então, assim, se os processos de assimilação, de subordinação, eles são constantes, né, e realmente parecem muito eficazes, muito poderosos, né? A invenção e reinvenção das formas de resistir, né, das formas de insistir, ainda permanecem, né? O que requer, por outro lado, creio eu, né, assim, um conhecimento, e não um conhecimento formal, né, um conhecimento de vida mesmo, né, dos fazedores, dos artistas, tal, no sentido de buscar essas formas de resistência, né? E eu sempre digo o seguinte, eu falo, olha, se não fosse todo esse mecanismo de que resiste, nessas formas de resistência, de buscar alternativas, as coisas estariam muito pior, né? Então, assim, a gente tem um pouco quase que essa tendência de contar a história do ponto de vista dos vencedores, né? Mas como o Benjamin quer dizer, se a gente olhar e tentar contar do ponto de vista, né, do emperramento da máquina, isso estaria bem pior, né? E vou só pegar um exemplo bem rápido desse poder de resistência, né? Esse é um poder um exemplo bem próximo da gente, né? A Lei Aldir Blanc, né? Ou seja, se não houvesse toda uma mobilização, né, dos movimentos culturais em prol, né, de algum recurso que lhe garantisse a sobrevivência, né, a situação da cultura nesse país estaria bem pior. Resolveu o problema? Não, né, mas pelo menos emperrou um pouco a máquina. É verdade, é verdade. Rui, muito obrigado, né? Foi um discurso esclarecedor e tudo. O livro está no Livros Abertos da USP, né? O link do livro está no chat, está lá no chat, Isso. no YouTube, para as pessoas pegarem. Certo? Uhum. Ok. Obrigado. Eu que agradeço. E agora, por fim, o que há aqui? Convergências de processos criativos em um livro de artista, de um designer autor. Gil Maciel Rocha de Abreu é o autor. Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa Processos de Criação Artística e e é também mestre em Artes Visuais pelo mesmo programa, na linha de pesquisa Arte e Design. Processos, Teoria e História. Também é especialista em Design Editorial pelo Centro Universitário do SENAC, São Paulo, e graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas. Gil Maciel. Boa noite. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Está tudo certo aí? Sim, tudo certo. Ótimo. Deixa eu ajeitar aqui, que eu vou botar meu cronômetro quando for apresentar meus slides. Como o Vinícius falou, eu trafego por muitas áreas, né? Eu vim do jornalismo, da comunicação e agora estou na arte contemporânea. E nesse percurso, eu fiz essa pós-graduação em design editorial especificamente. E quando eu fiz essa pós-graduação, me interessava muito
a desconstrução, no caso, a relação do design modernista do século XX e o design pós-moderno e todas as coisas que estavam circulando esse conceito na virada do século XX para o século XXI. Depois que eu acabei a pós-graduação, voltei para Salvador e eu já estava fotografando. O livro é um livro que tem a fotografia como base, mas aí eu entro para o mestrado em arte e design. Eu dei a sorte de ter essa linha de pesquisa aqui na Escola de Belas Artes, que é na Federal da Bahia. E, enfim, a partir dela eu pude ampliar mais meus horizontes, e o livro é resultado disso. Ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o motivo da pesquisa, né? O motivo da pesquisa. Então, ele foi o meu... ele foi o tema, e a partir dele que eu fiz a minha dissertação de mestrado. Eu vou abrir aqui para mostrar. Ai, cadê? Achei. Peraí, deixa eu compartilhar a primeira tela. Tá todo mundo vendo? Tá dando para ver? Ainda não, pessoal. Ainda não? Agora foi. O ainda vai colocar para a gente. Pronto, aqui chegou já. Eu fiz 2 versões, vou fazer a mais curtinha, porque, né? Então é isso aqui, essa oh, meu Deus, a pessoa já começa errando, ó. Peraí, viu, gente? É esse começo aqui. É isso, essa é a capa do livro. O livro é um experimento, é uma investigação, claro, porque eu estou na academia, de camadas. Eu comecei a fotografar por conta do celular, da máquina do celular. Eu fazia fotografias esporádicas, mas eu comecei a construir minhas séries muito nesse sentido de criar um tema, postá-lo nas redes. No meu caso era o Instagram, é o Instagram até hoje, e então tinha essa peculiaridade de estar postando do mundo para esse outro mundo, essa outra realidade. O livro trabalha basicamente com essa ideia. Todas as fotografias são minhas, a capa também, o projeto gráfico editorial também é meu. E o que eu quis, eu trabalhei com camadas, então eu tenho tanto referências a diálogos das caixas de diálogo do Photoshop, quanto os recursos todos de ícones do Google Maps, do próprio Instagram, todas essas caixas de diálogos desses aplicativos e softwares, e junto com o mundo real, com a fotografia. Todas as fotos, foram 2 anos fazendo as fotografias ao longo, um pouco antes do começo do mestrado e até a defesa. E essas todas, o uso de emoticons, de sinais gráficos, de vetores e de caixas de diálogos nessa sobreposição, porque eu acredito que a gente já vive numa realidade sobreposta. E eu queria muito fotografar o bairro da Barra é um bairro aqui em Salvador, onde eu morei durante todo o meu mestrado, e me interessava promover essa discussão em termos de imagem sobre a cidade, sobre o uso da cidade, sobre o que se chama de zonas opacas da cidade, as coisas que não estão no cartão postal, o dia a dia. O livro tem 7... no Instagram, eu construí 7 séries de temas de fotografia. Então, no Instagram, você tem as fotografias. A primeira é Meu Mar é Cheia, que é sobre o dia a dia. Tem muita coisa de trabalho, tem muita gente na rua, muito percurso urbano. Essa senhora trabalhando. Tem uma outra, que é essa que chama Superfícies Reflexivas, que eu fotografei a partir de todas as superfícies que refletem a cidade. Então, os vidros das vitrines, os capôs dos carros, tudo que é o que eu chamo de que são os olhos da cidade. É como a cidade reflete ela mesma. Essa é uma outra série, ela entra também no livro. Isso aqui é um capô de carro.
ainda já, eu acho que antevendo uma coisa que eu iria discutir muito no meu doutorado, que é esse outro mundo de fios e de caminhos de comunicação, de energia elétrica, nos postes você tem tudo isso, as câmeras de vigilância, as placas de trânsito, esses outros lugares que estão nas ruas da cidade, que são como outras avenidas, outras vias. Isso me interessava, eu também fiz fotografias disso um tempo. Aí, como tinha um período de tempo, né, 2 anos, e tinha um período que eu deveria fotografar, eu fotografei o Carnaval. O bairro da Barra é um bairro onde acontece um circuito, o circuito da Barra de Carnaval, que é um circuito importante no Carnaval da Bahia. E aí eu fotografei o bairro ao longo de todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, no Carnaval de 2017. Procurando tirar um pouco das cenas bonitas, digamos, ou instagramáveis, e pensar nessa nova cidade que se instalava no bairro durante 15 dias. Isso é o Carnaval Vai Passar. Também é uma série que chama Epiderme, Permanências Transitórias, que é só sobre as coisas que grudam nas paredes, a passagem de tempo, as sobreposições, os arranjos, as gambiarras, os grafites, por exemplo, as plantas que nascem deles. E tem uma série que já é o desenvolvimento de uma série anterior que eu fazia, que chama O Mundo Sem Ninguém, que é só sobre as coisas abandonadas nas ruas, o mundo sem a gente, as coisas da gente sem que a gente esteja presente nas imagens. Essa também é uma série. E Chão Cego, que é uma série sobre esses desencontros no piso tátil do bairro. Como quando a prefeitura obrigou as pessoas a pôr os pisos, elas foram dando jeitos de cumprir a determinação, a lei. Só que as coisas nunca davam muito certo. Eu achei isso uma metáfora muito boa para a nossa existência, e por isso eu fiz essa série. E aqui é uma das primeiras páginas do livro, que eu já simulo um começo, é uma caixa de diálogo do Photoshop, na verdade do InDesign, quando você vai abrir um arquivo. E aí vai chegando o livro, esses desenhos que parecem mapas, são realmente mapas do bairro que eu fui replicando, porque a ideia de espelhamento era importante para mim no projeto. Aqui mais uns arranjos com ícones, tanto do Google Maps quanto do Instagram, e também com perguntas de caixas de diálogo. O que é aqui é uma pergunta típica do Google Maps, quando você está se movendo por ele. Aqui mais imagens do bairro. Aqui uma caixa de diálogo da janela, também do Photoshop, e sempre essa tentativa de sobrepor esses diversos mundos, que não são só um. Aqui também, essa é uma coisa só do Exu Potência. Eu também procurei brincar com pegar as frases, aí, os textos e os diálogos desses aplicativos e sites e entendê-los como palavra, e entender palavra como forma que pode ser manipulada. Por isso, essas brincadeiras e esses arranjos com esses termos que são mais técnicos, né? Que estão aí nos aplicativos. Essa é uma sequência rápida de Carnaval, um uso de emoticons, aí você pode passar direto, pode tentar decifrar o que tem. Aqui o Carnaval também, e o balão de comentário do Instagram. Aqui são pessoas descansando depois que acaba a festa, as pessoas dormem nas ruas, elas dormem escondidas nesses lugares. Aqui é uma das coisas que é a minha referência para a capa do livro. Aqui uma brincadeira mais radical com forma, aqui é algo não está funcionando, que eu transformo em forma.
algumas brincadeiras e algumas aplicações com fotos e com esses ícones. Eu vetorizei tudo isso para fazer essas composições. E esse é o final do livro. E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu não sei se tem tempo ainda, Marcos, de eu mostrar o livro onde está. Sim, mostre. Enquanto isso, você recebeu dois emojis aqui de Gole Guerreiro e de Ana Dumas, tá? Pessoas queridas. 2 coraçõezinhos da mesma cor, lilás. Eu vou compartilhar de novo, então, rapidinho. E eu queria que você falasse... A primeira vez que eu me deparei com o conceito de livro de artista foi por causa de Alex Simões, que você conhece, né? Conheço. Pois é. O livro está aqui, viu, gente? Ele me explicou, eu não entendi nada. Me explique de novo. Vou tentar explicar um pouco. O livro é esse, você pode navegar por ele como um livro, como você passaria páginas, né? O Isso é uma plataforma que simula essa passagem de páginas no livro, de livros. E, por que, enfim, que a gente o livro precisa tá aqui. dessa simulação? Por que, que a gente se sente tão feliz com essa simulação da passagem de página? Eu acho que é porque a gente está habituado, né? A gente é um objeto como é que eu digo? Com o qual você adquire conhecimento ou se distrai. A gente não passa só livros, a gente passa revistas, jornais, essa ideia de passar páginas. Wilhelm Flusser fala do pensamento em linha, de você ir construindo um pensamento pela passagem, do qual o livro é um grande suporte, ou os tomos, ou qualquer uma dessas coisas. Então, eu acho que a gente tem, claro, essa nostalgia, mas eu acredito também que há outras maneiras cada vez mais, há outras maneiras de você adquirir conhecimento. Voltando ao livro de artista, o livro de artista, ele é polêmica, o conceito. Ele ele foi, principalmente nos anos 60, um suporte para que você pudesse, como é que eu digo, materializar ideias que você não poderia materializar num quadro ou numa escultura, né? Talvez o Rui possa até falar melhor sobre isso que eu. Mas, enfim, ele vira essa ideia é um livro porque ele é um livro de uma ideia, que pode ser visual, que pode dizer coisas, que não tem que necessariamente serem páginas. Você pode ter livros que são uma sequência de objetos, mas que você chama de livro porque você precisa dessa ideia de sequência, de tempo passando de um objeto ou de uma ideia ao lado da outra, que se complemente a outra e leve-a adiante. Então, nesse sentido, é isso. E eu chamo de livro de artista feito por um designer-autor, porque a ideia de autoria no design, principalmente no design gráfico, era uma ideia muito cara ao design pós-moderno do final do século XIX, do século XX. A ideia de que o designer, principalmente o designer editorial, ele não servia apenas ao autor do livro, mas que ele também poderia complementar isso, ou como diz, acrescentar sentidos a um texto, ou a uma sequência de fotos, ou acrescentar uma emoção a uma cadeira que não estava necessariamente previsto que ela fizesse isso. Isso tem a ver com o ideário do design pós-moderno do final do século XX. E é isso. Então, eu resolvi usar tanto elementos do processo projetual ou como é que eu digo, maneiras de pensar a construção de formas que são do design, junto com maneiras de pensar a construção de formas que são da arte contemporânea. Então, uma objetividade do design clássico, duro, que está ali presente, o livro é bem fechado, inclusive assim, junto com sentidos mais abertos, com associações não tão óbvias, ou mesmo com a confusão, por confusão na imagem, para
abrir ainda mais o possível sentido dela. E era nesse sentido que eu chamo de livro de artista, de um designer-autor. Certo. E é incrível, né? É incrível. O seu olhar para esses detalhes da barra, né? E você tem uma limitação no espaço e no tempo para realizar. Você se propôs antes o projeto, não é isso? Na verdade, eu já vinha fotografando. Eu já fotografava desde São Paulo. Mas você se propôs fazer a partir de agora nesse espaço e nesse período de tempo? Eu fui bem livre nas temas. Eu tinha um limite de ter um número específico de obras ou de sequências, né? Como Meu Mar Maré Cheia, Chão Cego, Exu Potência. Eu fui fechando as coisas que me interessavam. Algumas séries duravam 2 meses, outras duraram 4. O Carnaval durou 3 semanas, porque eu fotografei antes, durante e um pouco depois. Mas a minha ideia era o fio condutor de tudo é essa ideia da cidade que não é visível, que não está no cartão postal, o dia a dia, o que está na vida da gente no dia. Eu ando de ônibus, eu sempre andei de ônibus, então era ver essas coisas nessa cidade, não no cartão postal, na beleza das praias, no pôr do sol lindo, ou no farol, ou enfim. Eu me interessava como me interessa essa vida cotidiana, comezinha. E como eu já trabalho, e como tudo que eu trabalhava nesse sentido de jogar na rede, especificamente no Instagram, tinha também esse olhar de pensar como é que vai ser depois para construir essa narrativa, que foi o que eu tentei fazer no livro. Que maravilha, que maravilha. E aí o livro está... a gente colocou aqui, eu pediria que o pessoal do apoio colocasse também no chat, lá fora, no YouTube, porque aqui as pessoas não podem clicar, lá fora elas vão poder clicar direto para o livro. O livro está no Isu. No isu.com, Gil Maciel, Maciel. Você, né? E o meu Instagram está aí também. Agora, o livro mesmo, as fotos que dão origem ao livro estão lá embaixo, porque depois disso veio o doutorado. Eu fui abrir e me apareceram uns pedaços de pele agora. Eu tomei um susto. É porque é o meu projeto atual. É o seu processo atual, os pedaços de pele. O que eu estou dizendo é isso, os pedaços de pele. É só o meu corpo. Visto bem de perto. Bem de perto. Certo. Obrigado, Gil. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu vou fazer uma coisa que parece cafona, mas não é. Inclusive nesses tempos em que o governo Bolsonaro quer realmente devastar tudo. Tanto o meu mestrado quanto agora o meu doutorado, que continua nessa pesquisa, só que de uma outra maneira, radicalizando ainda mais com as questões de internet e de redes. O meu mestrado foi bancado pela CAPES e o meu doutorado é bancado pela FAPESP aqui da Bahia, que sem eles eu não conseguiria ter feito nada disso, nem acho eu ter contribuído para que essas discussões avancem. Acho muito importante isso, porque nós temos um Ministério da Educação, como temos um governo, contra a educação, mas também contra a saúde, enfim. Né? Então, gostaria de deixar claro aqui que, se não fosse o imposto das pessoas, eu também não estaria aqui. E programas como esse, com os quais ele quer acabar. E está devolvendo para a sociedade uma coisa muito importante. Né? O seu olhar é algo que a gente deve acompanhar, é algo muito importante. Eu acho que de todos aqui, né, são trabalhos que estão sendo devolvidos para a sociedade e que são muito importantes e que a sociedade deve alcançar, né, e deve usar, né, o que foi feito aqui por vocês. Certo? Gente, muito obrigado. Né? Quero agradecer a presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, estejam
estejam satisfeitos com suas falas também, tenham dito tudo. Se escapou alguma coisa, digam agora, tá? Lembrei de falar tal coisa, a hora é essa, né? Obrigado, Maricélia. Obrigado, Guerola, que caiu, deu um tchau lá no chat lá fora. Obrigado, Natasha. Obrigado, Rui. Obrigado, Gil. Querem falar alguma coisa? Ou não? Eu quero agradecer também a oportunidade. Foi um prazer ver aí todas essas iniciativas. Foi incrível. Rui, vou baixar o livro com certeza. E, enfim, obrigado. Força aí para todos nós. Certo. Também só queria... Desculpe, vai, Natasha. Não, desculpa você. Não, agradecer Vinícius, parabenizar a todas, todos, também ao Guerola, que foi embora agora, colega aqui da Unilab, e também convidar as pessoas a conhecer um pouco mais dessa cultura do Nordeste, dessa cultura latino-americana que aqui no Nordeste também está emergindo nesses diálogos, né? A Unilab tem muito a ver também com esse processo, né? De trabalho transversal e trabalho em colaboração com o pessoal lá no Norte da África, em várias comunidades, né? E, bom, agradecer também ao Congresso Culturas, está sendo incrível as mesas, todos os GTs, né? Parabenizar vocês pela organização e pela coordenação de todo esse trabalho maravilhoso. Não, também aqui somente agradecer a oportunidade, também a oportunidade de conhecer o trabalho dos colegas. Também aqui já anotei aqui esses livros que muito me interessam, inclusive, Natasha, tem uma orientanda minha que está discutindo essas questões, já vou passar aqui seu contato, seu livro para ela, vai ser muito útil. Então, de novo, muito obrigado, gente, pela agradável tarde. Obrigado. Obrigado também. Obrigado ao Congresso de Culturas, ao professor Messias Bandeira, Rico Soares, por terem me convidado para estar aqui coordenando essas mesas. Então, boa tarde, boa noite já, até a próxima. Abraços. Oi, gente, até a próxima.